Fala pessoal ligado aqui no canal da Família The Baptists, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos abrindo esse vídeo agora para a gente conversar com vocês um assunto muito importante no meio da teologia brasileira, não só na teologia brasileira, mas na teologia mundial, da teologia bíblica, teologia sistemática, que é o assunto da predestinação. E eu tô aqui com meu amigo Ismadon, ele também tem um canal no YouTube aí, eu vou deixar o link do canal dele para vocês aí na descrição, dá uma força lá, se inscreve no canal dele e bora lá, galera. Ismael, cara, eu gostaria de começar tirando uma dúvida contigo, cara. Me fala sobre a salvação, a relação que tem a salvação com a predestinação do homem, como que isso acontece. Explica pra mim aí, cara. Esse é um assunto muito polêmico no meio da igreja e ele é um assunto muito complexo ao mesmo tempo. Porque a salvação ela está totalmente envolvida com a predestinação. Vamos começar por um texto muito claro. Vamos começar lá pelo início da história. Quando o homem se corrompeu, Deus já tinha um plano para tudo. Nada acontece que Deus não saiba. Nada. Ele é tão poderoso que, inclusive, se ele quiser, até uma folha daquela árvore, quando cair, ele sabe. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Então Deus sabia do pecado, ele sabia que o homem iria pecar. Ele criou o próprio homem, ele sabe o potencial que ele deu para o homem, ele sabe as características que ele deu para o homem. Para analisar um ser, não sei se eu posso chamar assim Deus, mas licença, Pai. Um ser tão poderoso que criou tudo isso daqui. Olha só o homem, a capacidade de inteligência que o homem tem, o funcionamento do corpo, todas as moléculas, o universo. Olha só, alguém que cria tudo isso, magnífico, poderosíssimo. Ele com certeza, nada pega ele de surpresa, nada. Ele é tão poderoso, Deus, que a nossa mente, pelo pouco que ela tem a capacidade de compreender, ela entende. A gente não entende Deus totalmente, mas pelo pouco que a gente consegue compreender o poder de Deus, uma coisa eu sei, que nada pega Deus de surpresa. Pode falarem o que for, Deus, ele sabe de tudo, até um pouco mais, até o que a gente não sabe. Então, o que tem a ver a salvação com a predestinação? Quando o homem se desviou, Deus já tinha um plano de redenção, tudo. E nesse plano ele mandou o seu filho para morrer por nós, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto que lá em Gênesis 3,15, ele disse que a sua semente, a semente do homem, morderia o calcanhar da semente da mulher e esta lhe pisaria a cabeça. Já estava prevendo Judas lá na frente, a traição. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, tanto que ele desenhou a história, e ali no decorrer da história, Abraão, Isaac, Jacó, o Egito, ele veio guiando o povo e controlando a história para que tudo ocorresse perfeitamente até lá em o cumprimento de Gênesis 3,15, que era a vinda do Messias, a manifestação de Deus na terra, e ele por si mesmo, como diz Efésios, se entregou pela igreja, que somos nós os que creem, os seus filhos, os seus eleitos. Ele se entregou para a santificar, ele mesmo a santificou, ele mesmo se entregou por ela. Perante os Pais nas regiões celestes, nós estamos santificados. Amém. Então, a salvação, ela não vem de nós, diz Efésios 2,8. Não vem, ela é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Note, porque pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E isso, a fé, a capacidade de crer, não vem de nós. Para ser salvo tem que o quê? Crê tu e a tua casa e serás salvo. Mas Efésios ele é bem claro que a fé não vem de nós. Porque pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós. Não, mas o que é necessário para mim crer nisso? É necessário aquilo que Deus falou, que a gente seja salvo por Ele. Porque Deus não escolheu para ser salvo, quem não tem o potencial de crer, que é o homem natural que não compreende as coisas do Espírito, não é por mal, é porque isso ele não entende. Parece loucura. Ele até diz assim, que é Deus que me salvou, a minha salvação está única e exclusivamente na mão de Deus. Nada me separa do amor do Pai. Mas se eu fizer alguma coisa errada, entende? Lá no fundo, se ele for sincero consigo mesmo, ele vai assumir que a salvação dele não está única e exclusivamente na mão de Deus. Ainda está na mão dele. Não tem note, quem não foi eleito, quem não tem o Espírito, não tem o potencial de crer que se não for Deus, ele jamais seria salvo. Vamos ao exemplo do ladrão na cruz, um eleito, outro não. Dimas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele teve o potencial de crer e de enxergar a sua insuficiência em se salvar por si próprio. O outro,
quem és tu? Um ladrão que nem nós aí na cruz. Entende? Isso daí tem muito a ver com o aspecto da salvação. Ela não vem de nós. Para crer é necessário o dom de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida, porque nós, por nós mesmos, note, a palavra é pregada para tantas pessoas aí no mundo, mas nem todas creem. Eles dizem, eles sabem é uma coisa, eu sei que Deus me salvou, mas na hora da prática, de dizer que nada, que nem Romanos 8 diz, que nada me separa de Deus, isso não é um fato. Porque se eu fizer alguma coisa de errado, sabe, a salvação ainda não está na mão de Deus. Porque essa pessoa não tem o dom que Deus deu, que é de crer nele. Tá, mas aí, e o que tu pensa em relação à predestinação? Tu acredita que esse assunto que eu estou discorrendo, ele tá em coerência, que tem algo que foge? Pode usar aí a liberdade de me corrigir, se não concordar com algo que eu falei. Cara, eu acredito muito nisso que você falou, concordo com você. Que nem, desculpa te interromper, que nem o nosso propósito. Eu não procuro achismo ou procurar a Bíblia para crer no que eu quero, não. Eu tenho a submissão de entender o que Deus quer. E eu não tenho problema nenhum em chegar e dizer que a minha ideia estava errada, que eu me equivoquei. Nenhum. O que eu procuro é saber a verdade. A verdade. Pega para mim, por favor, a Bíblia. Esse assunto é um assunto muito importante, galera, porque o que acontece? Como a gente já disse no início, é um assunto muito polemizado no meio do ramo da teologia hoje. Teologia calvinista, teologia